Olá, meu nome é Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques. Estamos aí no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, representando aí a Universidade Vale do Rio Verde, Unicor. O título do nosso trabalho é Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Geração Per Capita em uma Residência no município de Três Corações. Os autores do trabalho são Mauro Lúcio Malta Pena, Lucas Fernandes, Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques, Eliana Alcântara e Alisson Souza de Oliveira. Bem, com o crescimento da população urbana, acelerado e descontrolado, e aliado a isso, os hábitos de consumo vêm potencializando aí a geração cada vez maior de resíduos sólidos nas grandes cidades. E aí, então, uma ferramenta importante, para avaliar a quantidade desses resíduos é a caracterização gravimétrica e a geração per capita. A composição gravimétrica dos resíduos sólidos, ou caracterização gravimétrica, ou composição física, vai expressar aí o percentual de cada componente presente nos resíduos em relação ao peso total da amostra. O conhecimento dessa composição gravimétrica, bem como aí, então, a geração per capita de resíduos sólidos, é uma ferramenta essencial e torna-se primordial aí, então, para a elaboração de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Assim, o objetivo da presente pesquisa é realizar a caracterização gravimétrica e a geração per capita dos resíduos sólidos urbanos em uma residência na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Como metodologia, então, foi escolhida aí uma residência no município de Três Corações para a realização da caracterização gravimétrica. Nessa residência, reside um morador adulto, que trabalha e estuda, não permanecendo em casa nos dias de semana, e não realizando as refeições também em casa. Às vezes, um lanche noturno depois da universidade. Assim, então, para verificar a quantidade de resíduos sólidos gerados, foram pesados aí os resíduos diariamente por 8 dias, no período aí de 10 a 17 de junho de 2019, sempre no mesmo horário, no período noturno, com auxílio aí de uma balança da marca SS400, com precisão de 0,001 grama. E aí, então, os resíduos, foram pesados de maneira total e também foram separados nas categorias orgânico, rejeito e reciclável, sendo que o reciclável ainda foi separado em outras categorias, sendo papel, plástico rígido, plástico maleável e vidro. A determinação da composição gravimétrica, então, foi obtida relacionando a fração total de cada categoria após a separação em relação à massa total das amostras coletadas em cada setor, em cada categoria, conforme aí a equação abaixo, Então, categoria em porcentagem igual à massa da categoria em quilos dividido pela massa total em quilos vezes 100. Como resultados, foi observado que a produção total semanal dessa residência foi aí de 5.197 gramas de 5.197 gramas de resíduos sólidos domiciliares, ou 5,197 kg, E a geração aí per capita foi de 650 gramas por dia, ou 0,650 quilos, Ficando aí, de acordo aí com a literatura, dentro aí da faixa, para um município aí do porte, por exemplo, de Três Corações, Essa faixa, então, varia aí de 30 mil a 80 mil habitantes, no caso aí, nessa geração per capita aí de 0,650 quilos por dia, tá? Cabe ressaltar que isso só foi para a gente ter uma ideia de como estava sendo gerado isso, Se estava aí de acordo com a geração per capita nacional, para os municípios do porte de Três Corações, mas que não se pode extrapolar isso, visto que a nossa amostra é pequena, sendo apenas uma residência. A quantidade aí de resíduos
conforme a figura 1, pode ser observado aí que para a matéria orgânica foi de 78,6 quilos, seguido de recicláveis de 20% e de rejeito 1,3%, né? Sendo que da parcela aí dos recicláveis, para papelão foi representado 4,4%, plástico rígido 7,3%, plástico maleável aí 5% e vidro 3,3%. Cabe ressaltar que aqui nós temos a questão dos hábitos do morador, né? Então, quando é gerada essa quantidade significativa de orgânicos, é quando ele faz as refeições, a comida, né? E essa comida vence o prazo de validade e tem que ser aí lançado aí na coleta convencional, tá? Também em relação aí aos recicláveis, né? Porque aí a quantidade é até significativa. Se a gente for pensar, tá aí acima, né? Principalmente de orgânico, acima dos dados do IPEA, né? Que é cerca aí de 51% gerado de orgânico, seguido aí de quase 30% aí de reciclável e quase 20% de rejeito, né? E ainda, de acordo com a figura 1, pode-se observar que os dias aí que foram mais gerados resíduos sólidos é justamente aos finais de semana, onde o morador está aí na sua residência, né? Então, gerando uma maior quantidade de lixo. Como conclusões, nós temos que, seguindo a tendência nacional, a maior fração é de matéria orgânica, com 78,6%, seguido aí por 20% de recicláveis e 1,3% de rejeito. E a geração per capita aí de 650 gramas por pessoa por dia. A maior quantidade de resíduos é gerada aí aos fins de semana. E a grande incidência de orgânicos e recicláveis aí aponta a necessidade de destinação final ambientalmente adequada com o tratamento, seja aí por coleta seletiva com a questão dos recicláveis ou com a compostagem dos resíduos com a questão aí dos orgânicos. Como referências, nós tivemos aí Monteiro, referência na IBAN 2001, e Ribeiro aí com avaliação quantitativa aí da segregação dos resíduos sólidos gerados aí em um município. Obrigada. Olá, meu nome é Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques, sou integrante da Universidade Vale do Rio Verde e viemos aqui apresentar o trabalho intitulado Diagnóstico Ambiental e Potencial de Contaminação de Água Subterrânea e Solo em uma Indústria de Compostagem de Resíduos de Aves Poedeiras. O trabalho foi desenvolvido pelos autores Anaíra P. Gabriel, Tamires F. Santos, Rosângela Francisca de Paula Vitor Marques, Alisson Souza de Oliveira e Eliana Alcântara. Bem, os resíduos aí de aves poedeiras são caracterizados aí pelos dejetos, cama de frango, aves mortas, né, os ovos quebrados, penas e restos de ração, larvas e moscas. E que, se não tratado de maneira ambientalmente adequada, ele poderá aí causar problemas à saúde pública e ao ambiente. Assim, uma das alternativas, então, de tratamento para esse tipo de resíduo é a compostagem. Porém, no processo de compostagem, é gerado aí, né, devido à decomposição, né, dos resíduos orgânicos, é gerado um líquido chamado chorume, que possui um alto potencial poluidor. E essa quantidade desse chorume ainda vai variar em função da precipitação, da área do depósito dos resíduos, né, do escoamento superficial, da infiltração e de algumas características dos resíduos, como a umidade e a composição do material orgânico, bem como ainda as características químicas e físicas de solo do local da formação do chorume. Assim, nesse contexto, objetivou-se aí realizar o diagnóstico ambiental e avaliar o potencial poluidor do chorume gerado em relação à água subterrânea de uma indústria de compostagem de resíduos de aves poedeiras. Como metodologia tem que a área de estudo, então, é uma indústria, né, cujo ramo de atividade é a produção de composto orgânico a partir dos resíduos aí de aves poedeiras. E para o diagnóstico ambiental foram, então, realizadas visitas em loco, né, na usina
de compostagem com o intuito de verificar como é o processo, né? E para aí a avaliação do potencial poluidor do chorume na água subterrânea, então foi realizada a caracterização química do chorume, né, por meio aí de uma amostra composta, né, de forma a mostrar toda a lagoa, né, a lagoa anaeróbia, e os parâmetros avaliados foram chumbo, arsênio, cádmio, mercúrio, níquel e selênio. Posteriormente, então, comparou-se os resultados com os valores orientadores, segundo aí a Resolução 420 de 2009, né, e os valores de investigação para a água subterrânea, a fim de associar o potencial poluidor do chorume ao solo e à água subterrânea. Então, de acordo aí com a tabela 1, nós temos aí os valores referenciais de investigação, né, para a água subterrânea, com as substâncias aí, né, de arsênio expressos aí em microgramas por litro, né? Então, de arsênio 10, cádmio 5, mercúrio 1, níquel 20, chumbo 10 e selênio 10 microgramas por litro. Como resultados, foi observado que a usina de compostagem ela possui a capacidade de recebimento de 350 toneladas de resíduos de aves poedeiras, de resíduos orgânicos, por dia. O processo é totalmente automatizado, né? Então, os resíduos aí chegam nas carretas bitrem e são transportados aí até o local da compostagem. A sobra, então, do esterco, ele vai para essa praça de mistura, né, localizada aí na figura 1, onde vai ficar de 30 a 90 dias. Porém, gerando aí, em média, 5 metros cúbicos de chorume. Porém, essa praça, ela não é impermeabilizada, né? E não sendo impermeabilizada, então, pode aí estar contaminando, poluindo, né, o solo e as águas subterrâneas. A outra parte, né, do material que é compostável, ele tem a coleta do chorume, e esse chorume aí vai direto para a lagoa presente aí na figura 2, né, a lagoa anaeróbia, onde foram coletadas as amostras. Como resultados da caracterização aí do chorume, e nós temos então os valores de investigação para a água subterrânea, e observou-se que os valores de todos os metais pesados ou elementos traços avaliados, eles estão aí acima do que é permitido aí dos valores de investigação para a água subterrânea, como era de se esperar pelo alto potencial poluidor do chorume. Mas há que se destacar que não temos condições, né, não foi aí detectado pelo aparelho, mercúrio, níquel e selênio, né? Em relação aí à concentração dos poços de água subterrânea, então observou-se que todos os valores eles estão aí abaixo do que é permitido nos valores de investigação de água subterrânea. Cabe ressaltar que ainda também não temos como detectar para mercúrio, níquel e selênio, né, nesse sentido, e aí os valores de chumbo ultrapassaram aí os valores de qualidade, porém não sendo suficiente para causar aí a poluição / contaminação das águas subterrâneas. Como conclusão, o chorume se apresentou acima dos valores de investigação para água subterrânea, porém, em relação ao solo, as concentrações do que os valores de prevenção menores do que os valores aí de prevenção e investigação. Recomenda-se, então, a análise de forma mais aprofundada, com avaliação do solo e da água subterrânea, para avaliação aí do grau de poluição, como referência aí utilizados para o trabalho, a Resolução CONAMA 420 de 2009 e trabalho de Ordonez et al. Aí. Obrigada. Bom dia.
O meu nome é Isaú Lucas Oliveira, graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aluno de mestrado do curso de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e o meu artigo tem como título Prognóstico do comportamento do herbicida ametrina em solo argilosolo vermelho e amarelo. O solo é caracterizado como sendo corpos naturais que ocupam porções na superfície terrestre e servem de alicerce para os sistemas de produção agropecuária e edificações dos humanos, sendo resultado de fatores e processos de sua formação. Os solos podem ser naturalmente ácidos em função da própria pobreza em base do material de origem ou devido a processos de formação que favorecem a remoção de elementos básicos como potássio, cálcio, magnésio. A umidade do solo é uma propriedade que afeta a porosidade e suscetibilidade à compactação, exigindo equipamentos que permitam o monitoramento espacial e temporal. A matéria orgânica do solo atua nos processos que permitem a manutenção da capacidade produtiva, devido à sua influência nas propriedades edáficas. Após analisar essas características, é possível estabelecer o seu comportamento diante da utilização de herbicidas. A ametrina é uma importante triazina, usada como herbicida sistêmico principalmente nas culturas de cana-de-açúcar, citros, café e milho. O objetivo desse artigo é analisar importantes variáveis do solo e estabelecer um prognóstico do comportamento do herbicida ametrina neste mesmo solo. Na metodologia, as amostras foram coletadas em uma área de pastagem no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em 5 pontos distintos, como mostra na figura 1. O solo foi classificado como argilossolo vermelho-amarelo. Os procedimentos metodológicos para as análises foram realizados no LAS, Laboratório de Água e Solo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nos resultados e discussões, por meio da tabela 1, foram encontrados os valores médios de 4,29% para a umidade gravimétrica e de 4,58% para a umidade volumétrica. A capacidade de campo média encontrada para as 3 repetições foi de 32%. Isso quer dizer que esta é a capacidade máxima do solo analisado em reter água acima da qual ocorrem perdas de água por percolação do mesmo perfil do solo ou por escoamento superficial. Para o teor de matéria orgânica, foi encontrado o valor de 3,5 dGA por quilo do solo. Os valores de pH encontrados no solo variam entre 5,31 a 5,83, mostrado na tabela a seguir, a tabela 2. Considerando as propriedades físico-químicas da ametrina, o herbicida utilizado, com caráter básico e aniônico, encontrados na literatura e discutida por Robert, este herbicida apresenta uma alta solubilidade e alta lipofilicidade. Em valores de pH da solução dos solos obtidos através das análises realizadas, que foram 5,31 a 5,83, onde o pH do solo é superior ao pKa da ametrina, o herbicida apresenta mais de 90% de sua molécula na forma molecular, ou seja, a concentração da forma não dissociada é maior que a concentração na forma associada, podendo ser lixiviada com maior facilidade. Após as discussões dos resultados, podemos concluir que, apesar de algumas características tenderem para a lixiviação, como a relação do seu pKa e o pH e a solubilidade da ametrina, outras tendem para a absorção do herbicida ao solo devido ao tipo de solo e às respectivas características dos minerais de argila e matéria orgânica.
A ametrina poderá prender-se nos colóides do solo ou também lixiviar e contaminar águas superficiais e subterrâneas e se depositar em sedimentos ao fundo, acumulando na biótica aquática. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, meu nome é Gabriela Dias, sou graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado como Avaliação da resistência à compressão de blocos para alvenarias de vedação fabricados com resíduos de EVA. A construção civil é um dos ramos que possui um exemplo significativo de empregabilidade de pessoas nos países e que apresentam resultados econômicos positivos no produto interno bruto. A construção civil para a economia social é uma das atividades mais importantes no país, mas olhando para o lado ambiental, é o ramo que gera grandes impactos ambientais devido à geração e gerenciamento de forma inadequada de resíduos. Agora, a geração de resíduos pode se referenciar não somente à construção civil, mas às indústrias em geral, devido ao desenvolvimento tecnológico que se encontra cada vez mais avançado. Para melhor focar, pode-se dizer que as indústrias calçadistas são uma grande geradora de resíduos e que a grande maioria desses resíduos gerados são descartados nos aterros sanitários, levando-se anos para se decompor, como é o caso do etileno acetato de vinila. E partindo desse princípio, uma das alternativas para o uso das sobras de EVA é no emprego da construção civil, que absorve inúmeras novidades em tecnologia reciclável, pois essa também é uma grande consumidora, né? Com isso, esse trabalho tem como objetivo confeccionar blocos de tamanhos usuais, 14 por 19 por 39 centímetros, em 2 traços de partição do EVA, e a realização de testes para verificar se os mesmos podem ser utilizados na construção civil como alvenaria de vedação. O copolímero de EVA utilizado, ele passou por um teste, né, de granulometria, onde obteve um módulo de finura de 2,29. Para a fabricação desses blocos, foram utilizados o cimento Portland do tipo CP2E32, por constituir regularidades nas propriedades físico-químicas e nas resistências, e a brita utilizada foi a de número 0, sendo esta a escolhida, né? A partir daí foi realizado os testes e a fabricação desses blocos em 2 traços diferentes, sendo a amostra 1 com um traço de 1:3, onde incorporou 60% de pó artificial para o volume total desses agregados, e a amostra de 1:5, onde incorporou a mesma quantidade em volume de EVA, fez com que produzisse uma quantidade maior de blocos. A produção desses blocos foram realizados em uma betoneira com a capacidade de 120 litros, conforme os parâmetros da NBR 7173, que já trata a respeito da fabricação desses blocos de concreto sem ter como a finalidade estrutural, né? E após essa uniformização dessa mistura, esses blocos eles foram desmoldados, onde obedeceu um período de cura de 28 dias, onde esses blocos eles ficaram expostos à temperatura ambiente para a realização dos demais testes e rompimento. A determinação da resistência à compressão foi realizada segundo a norma 7184 e o ensaio de absorção foi realizado em conformidade com as prescrições na NBR 6136 em um processo de saturação por imersão de água. Bom, para os testes de resistência à compressão axial, os blocos eles foram recebidos, né, e foram submetidos
a um processo de capeamento, permitindo, assim, a regularização de todas as suas faces para posterior realização desses testes. Na tabela 1 é apresentado os resultados que foram encontrados nos testes de resistência à compressão axial após os 28 dias de cura. Então, foi possível observar que o valor máximo de resistência à compressão foi de 1,6, atingido pelo bloco da amostra 1A. Então, pode-se verificar que a amostra 1A, em relação à amostra 2A e também a 2B, né, obteve uma média de 0,5 de vantagem em cima das amostras 2. E o baixo valor encontrado na amostra 2 pode ser explicado por ter adicionado uma maior quantidade de resíduos GVA, desse polímero GVA. Para a realização desses testes, foram escolhidos 6 blocos a acaso, né, conforme prescreve a norma, tanto da amostra 1 como da amostra 2, e a partir daí que foi realizado o mesmo. Já quanto os testes de absorção de água, foram analisados apenas 2 blocos, um referente a cada traço. E o bloco da amostra 1 obteve o menor índice de absorção, encontrando um resultado de 2,1%, enquanto a amostra 2 apresentou um valor elevado de 22,1%. A NBR 6136, ela trata que, em média, o teor de absorção dessa água seja menor que 10% e 15% quando levado em consideração os blocos individuais. E com isso vem justificar justamente que foi pela quantidade desses resíduos que foi incorporado. Portanto, pode-se concluir que os blocos que obtiveram os melhores resultados foram a amostra 1A e 1B, equivalente ao traço de 1 para 3, com a inserção de 60% de EVA, que alcançou 1,6 e 1,5 MPa. A quantidade elevada de EVA gerou a diminuição da resistência, uma vez que estes não alcançaram os valores mínimos estabelecidos pela norma, que é de 2 MPa. Porém, deve-se levar em consideração também que não existe uma norma que estabeleça os valores mínimos aceitáveis pela inserção desses resíduos de EVA, pois eles são elementos alternativos, ou seja, eles não possuem normas específicas. Então, obrigada. Bom dia, meu nome é Gabriela Dias, sou graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado como Análise da Economia Gerada pela implementação de um programa de gerenciamento de resíduos da construção civil, um estudo de caso. A construção civil é um setor de importância socioeconômica no Brasil, pois trata-se do maior empregador da economia. No entanto, no que se diz respeito à destinação adequada dos mesmos, os resíduos da construção civil ou demolição, a reutilização e a reciclagem dos mesmos é a alternativa mais eficaz. Com isso, é muito importante a realização de um programa onde nele irá conter, né, a realização de todas as tarefas da obra, onde irá evitar erros de execução e o que acarretaria em um prejuízo financeiro. Nesse sentido, o presente artigo ele visa estudar os impactos positivos e negativos gerados pela implementação correta do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, tanto no sentido ambiental como financeiro. O presente estudo ele foi realizado em empreendimento no município de Vitória da Conquista
situado no sudoeste da Bahia, que é considerada a terceira maior cidade do estado. A obra de edificação consiste em uma área total de 22.174 metros quadrados, onde está orçado um valor de um pouco mais de 25 milhões, onde 59 mil é o gasto que eles teriam com a remoção dessas caçambas com esses resíduos. Os dados foram obtidos através de planilhas e registros fotográficos que foram obtidos durante um ano corrido, entre março de 2017 a março de 2018. Esses resíduos eles foram classificados quanto à sua periculosidade, conforme a NBR 10.004, e eles foram classificados como as prescrições, né, da resolução CONAMA, onde classifica os seus resíduos em classe A, B, C e D. E também contra a resolução CONAMA 275 de 2001, onde ela classifica seus resíduos quanto aos códigos de cores. Então, para obter sucesso nessa gestão, a obra tem que contar, né, com um empenho de todos os seus colaboradores e por possuir a certificação da ISO 14001, a cobrança para obter resultados satisfatórios é sempre constante, pois para manter essa certificação e, consequentemente, os contratos creditícios com os bancos, são necessários que todos os processos exigidos sejam cumpridos. E a fim de se obter um bom resultado, eles espalharam dentro de todo o canteiro várias baias, né, para o acondicionamento desses resíduos e coletores para já separar de acordo com a sua classe, né, agregando valor ao resíduo. Então, para ter um maior controle, ele foi utilizado no formulário de comprovantes de transporte de resíduos, onde foi possível identificar o gerador, transportador, receptor e o tipo de resíduo retirado. Bom, ao analisar os dados, foi possível perceber, né, que o resíduo que teve uma maior geração foram resíduos da classe A, que obteram maior saída, né, devido ao fato da obra utilizar concreto de usinado, né, e isso fez com que fosse descartado um valor considerável. Porém, durante toda a obra, eles sempre tiveram como método utilizar algum tipo de resíduos. Então, a partir daí, eles confeccionaram 1.345 placas de meio fio, onde utilizou um total de 32,28 metros cúbicos de sobra de concreto, gerando uma economia de 39 mil que estava orçado para comprar o material em questão, além de não ter gasto com a destinação desses resíduos, né? E não foi só isso, através da venda do aço, da doação de papel e dos plásticos, obteve uma economia de R$ 4.300. Aqui nesse gráfico consta a quantidade, né, de resíduos que foram gerados na obra, de acordo com a sua classe. E quanto realizado comparativo com a economia gerada, através de uma gestão de resíduos eficaz e uma obra sem gestão, foi possível perceber que houve uma redução no custo com o descarte desses resíduos da construção civil de R$ 23.400, devido à implementação correta do programa. Então, a partir disso, pode-se concluir que a redução no custo de 44,42% com a retirada de resíduos da construção da obra, né, de que esse valor representa um total de 23.400, pode-se constatar que quando o programa é elaborado, implantado e operado de forma correta, a empresa consegue obter economias com as diretrizes que devem ser seguidas para a execução adequada deste plano. Obrigada. Bom dia a todos, ou boa tarde.
vai depender da hora que for transmitida essa apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse momento. É um prazer estar participando desse congresso. Meu nome é Alexandre Fraga, sou engenheiro ambiental por formação, presidente e fundador do Instituto Eco, uma OCIP que já existe aí já há uns 20 anos, trabalhando com recuperação de áreas degradadas e também trabalhando com as populações lindeiras dessas áreas que nós recuperamos, dando prioridade inclusive para as populações em estado de maior vulnerabilidade. Nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho intitulado Recuperação da Vegetação Ciliar na área do Instituto Eco no município de Mariporã, São Paulo. Bom, de forma introdutória, quero contar um pouquinho aqui da história. Nós adquirimos essa área, vai fazer aí um ano e meio. Ela é um objeto de regularização, inclusive fundiária, devido a algumas ocupações. E quando nós adquirimos essa área, a gente observou que, embora ela tivesse um pequeno fragmento de Mata Atlântica, no centro dela, é cortado por um córrego. E que já não existia mais mata ciliar, não existia mais nada, até porque aqui nessa área ela foi objeto aí de olaria, então houve muita degradação, desmatamento, plantação de eucalipto, que plantaram, cortaram, pegou fogo. Ou seja, uma área realmente bem antropizada, bem complicada. Que até a gente leva aí, analisando, né, que infelizmente o ser humano, quando ele ocupa uma área de vegetação, seja ela agrícola ou seja ela para o próprio extrativismo mineral, eles acabam causando bastante degradação. E foi o cenário que nós encontramos aqui na região quando nós chegamos aqui. Nós encontramos uma área com bastante empobrecimento de solo, né, alguns pontos de erosão, encontramos uma fauna bem minuta, bem miúda, porque os abrigos eram muito poucos, e uma área realmente um cenário de campo de guerra, com ruínas de casas, buracos e tudo aquilo que sobrou dessa época aí de uso da área de forma errônea, né? E então nós resolvemos apresentar aí para vocês esse trabalho que foi de tentar passar para vocês o desenvolvimento desse projeto que a gente implantou aqui na região, né, que é a recuperação, a princípio, da vegetação de mata ciliar desse córrego, que hoje sofre bastante quando a gente fala de potencial, né, porque é muito pouca vegetação e sem árvores, sem água, a realidade é essa, né? A água vem, passa e acaba levando, inclusive, detritos, né, a própria terra e tudo por esse córrego, assoreando ele. Então a gente resolveu dar início a um trabalho de recuperação dessa área, primeiro pelas matas ciliares, né, fazendo um enriquecimento junto à nascente, um replantio junto à nascente, e aí pegando uma faixa do córrego e promovendo essa recuperação. Embora a lei diz que a faixa de mata ciliar seria de 30 metros, a gente criou uma faixa em média aí de 50 a 70 metros de recuperação maciça em cima dessa área. Essa área é localizada no município de Mariporã, estado de São Paulo, bairro Pica-Pau, e como metodologia, né, essa é uma área de 50 hectares de reconstrução, 50 hectares que foi aí durante muitos anos, acho que desde 1992, sempre objeto de muita exploração. Nós resolvemos, dentro desses 50 hectares, usar como metodologia, dividir a área em determinados fragmentos, determinados setores, e implantando de forma conceitual e pontual mudas no porte aí de 2 a 3 metros de altura, de DAP também de 3 a 4 em alguns pontos, de 2 a 3, depende do estado de vulnerabilidade da área, para trazer essa mata ciliar de volta. Como resultado, né, dessa área, desse trabalho, a gente mapeou
esses fragmentos, como na figura aí em anexo ao banner, dividindo aí em área 1, 2 e 3, de um lado, né, e outro lado área B1, B1, B2, B3 também, para que a gente pudesse fazer isso aí de forma gradiente, até porque nessa época de falta d'água, de falta de chuva, o problema de irrigação realmente foi um problema bem sério aqui, que nós enfrentamos. Então, em novembro de 2019, a agosto de 2020, a gente conseguiu plantar, até agora, esse momento, essa data, 6.000 mudas. Nós estamos agora aqui em setembro, né, em meados de setembro, e já estamos aí com 8.000 mudas plantadas nesse fragmento, ou seja, da formatação desse trabalho até a data da apresentação, nós já temos aí um plantio de 2.000 mudas. O projeto é o plantio de 148.000 mudas aqui na região. Logo após o enriquecimento, logo após a formação dessa mata ciliar, nós vamos dar continuidade aí no plantio, com questão aí de outras metodologias, nucleação e outras coisas a mais, tá? Então, nós plantamos aqui uma média de 8.000 mudas, tá? De exemplares de mata nativa do bioma de Mata Atlântica, Umbrófila densa. E o bacana é que nesse período que nós plantamos, nós já estamos vendo aí a fauna voltando aqui para o local, né? Já está começando a ter aí a presença de alguns animais que antes não vinham antes. Bom, concluindo, até porque o tempo aqui é um pouco curto para apresentar, o nosso trabalho ele demonstrou como resultado que a recuperação em conjunto com as áreas de vegetação e conservação, ele acaba servindo de abrigo para vários animais, para vários agentes polinizadores, fauna silvestre, promove uma proteção do solo. A gente conseguiu notar que a sujeira, a serrapilheira, ela não tem se apresentado com tanta frequência na canaleta do córrego. E é uma área de grande importância para o município de Mariporã e que vai promover, inclusive, uma conectividade com o Parque Estadual Itapitinga, que é lindeira a nossa área também. Então, a gente teve a grata oportunidade, aí, como conclusão desses anos, aí, de novembro até agora, nesse curto período, ver realmente uma grande transformação e modificação aqui no ambiente com essa ação, com esse plantio. Muito obrigado a todos, agradeço a oportunidade e até o próximo congresso. Abraços. Meu nome é Eduardo da Silva Martins, eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de Frutal, e venho apresentar o trabalho Avaliação Física, Química e Microbiológica do solo sob área pré-fertirrigada com dejetos de suínos. Bom, o nosso trabalho ele teve como início uma preocupação de um produtor rural, né, que procurou a universidade para que analisasse o solo da propriedade dele, já que tem uma criação de suínos na propriedade, e os dejetos eles correm então para uma área de plantação. Então, resolvemos fazer o projeto para avaliar a qualidade física, química e microbiológica desse solo, avaliando principalmente o efeito dos resíduos orgânicos, que são, né, desses dejetos, no solo. Esses resíduos orgânicos vindos de dejetos de animais, como os dejetos suínos, eles geralmente são usados como fertilizantes, né, do solo, mas, por outro lado, ele traz algumas desvantagens, como, por exemplo, uma contaminação, uma poluição do próprio solo,
ou da água, né, que esteja próxima a esse solo, por conta de toda a característica química desses dejetos suínos. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da fertirrigação de dejetos suínos sobre parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de amostras de solo da fazenda Douradinho, no município de Frutal, Minas Gerais. Na metodologia, nós tivemos a coleta em 4 pontos amostrais, numa profundidade de 20 a 40 centímetros no máximo, né? As análises físicas e químicas foram feitas pela Miceli, uma empresa especializada em análise de solo, e as análises microbiológicas foram feitas em meios convencionais, o PCA, né, para bactérias, e o BDA para fungos. As amostras foram, então, para análise microbiológica, foram, então, diluídas, e nessas diluições colocadas, então, em placas com os meios de cultura. Então, os 4 pontos que foram amostrados são os pontos 1, que é antes do despejo de dejeto, é uma área antes do despejo do dejeto de suinocultura, né? E os pontos P2, P3 e P4 são após o dejeto de cultura, né? Sendo o P2 o mais próximo ao despejo e o P4 o ponto mais longe ao despejo dos dejetos dos suínos. Como resultados, né, nós tivemos, com relação à umidade, o ponto 1 tinha menor umidade em relação aos pontos 2, 3 e 4, né, até porque ficavam caindo os dejetos, né, chegando os dejetos dos suínos nesses pontos 2, 3 e 4, e no P1 não, né, então já era esperar que a umidade fosse maior nesses 3 pontos após o dejeto. O pH de todas as amostras de solo, de todos os pontos, foi ácido, né? De nutrientes, a classe foi de classe alta para todos, exceto para cálcio e magnésio, que foram classe média, né? E no P1, CTC e CB foram menores em relação aos demais pontos coletados. Com relação às análises físicas e químicas, né? Nós tivemos, então, que o pH no ponto 1 foi menor que nos outros pontos, mas todos os pontos com pH ácido. A umidade menor no ponto 1, né? Maior nos pontos onde houve os dejetos, né? E aí, alguns elementos químicos variando bastante em relação ao P1, que é o controle, né, vamos dizer assim, antes do dejeto, e aos outros 3 pontos, né? Então, por exemplo, o fósforo, né, deu uma elevação extremamente grande, né, de 6 a mais de 121, por exemplo, no ponto 2, né? Então teve a gente observou alguns elementos químicos que tiveram bastante variação. Outros com variações menores, né? Com relação aos micro-organismos, ao ferro, por exemplo, né, nós tivemos uma variação muito grande, né, em relação ao ponto controle, né, de 18 passou, por exemplo, no ponto 2 para 202, né? Então, é uma variação aí de mais de 5 vezes, de mais de 10 vezes, né, em relação ao P1. Com relação à contagem microbiana, foi observado que a contagem de bactérias, ela diminuiu, né, na maioria dos pontos após os dejetos, mas, por outro lado, a contagem de fungos aumentou um pouco, né, o que pode, às vezes, ser explicado, além do maior teor de matéria orgânica, pelo o pH, né, baixo desse solo, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento dos fungos, né? Então, como considerações finais, a aplicação do dejeto de suinocultura do solo contribuiu para o valor do pH, né, do aumento do valor do pH, que era menor no ponto 1,
e da umidade do solo, assim como para alguns compostos orgânicos. Para os compostos inorgânicos, fósforo, cálcio, magnésio, alumínio, enxofre, zinco, manganês, cobre e ferro, né? Todos eles tiveram aumento. Com relação às contagens microbianas, a presença de dejetos suínos favoreceu a presença de fungos, enquanto inibiu a de bactérias. Olá, meu nome é André Alves Manuel Diniz, discente do curso de Ciências Biológicas Bacharelado pela Universidade Federal de Alfenas, e hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Desempenho Fotossintético de aroeira pimenteira cultivada sobre rejeito de mineração no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Para contextualizar então o presente trabalho, a gente viu tomando os meios midiáticos nos últimos anos, mais especificamente no ano de 2015 e 2019, eventos associados ao rompimento das barragens de mineração de Mariana e de Brumadinho. Dentre os efeitos imediatos, os impactos imediatos desse rompimento, a gente observou a perda dos familiares, de seus parentes, a perda de bens também desses indivíduos, a perda de vidas não humanas também, a perda de vegetação, então a perda de biodiversidade nessas áreas atingidas. O problema agora a longo prazo é que a composição do rejeito, a composição físico-química, ela dificulta, ela traz uma barreira para a recuperação dessas áreas atingidas. E nesse sentido, a fitorremediação ela surge como uma possibilidade de promover essa recuperação, uma vez que fitorremediação é a utilização de espécies vegetais, geralmente associados a compostos orgânicos, visando a estabilizar esse ambiente e recuperar as características físico-químicas necessárias para que outras espécies vegetais elas consigam habitar ali novamente. Com isso, o nosso trabalho ele teve como objetivo analisar a influência do rejeito de mineração e do rejeito associado ao humus de minhoca 2% sobre as trocas gasosas da aroeira pimenteira, que é uma espécie nativa e pioneira, comparativamente a solo ao longo de 80 dias. Para a gente enxergar melhor, então, o que a gente fez, todo o experimento ele foi plotado em casa de crescimento. As mudas escolhidas elas tinham cerca de 6 meses de idade e elas foram mantidas a uma capacidade de campo de 80%. Como eu já tinha citado, o experimento ele durou um total de 80 dias e cada coleta ela foi feita no intervalo de 20 dias, totalizando 5 coletas. Para a coleta dos parâmetros, então, a gente utilizou o IRGA, modelo LI 6400XT, sempre pegando esses parâmetros na última folha completamente expandida. Os parâmetros foram, então, a taxa fotossintética líquida, a condutância estomática, o carbono intercelular, a transpiração e a eficiência no uso da água. Os dados eles foram utilizados para fazer uma análise de variância e o teste de Scott-Knott a 5%. Os resultados que a gente obteve, então, aqui nos gráficos a gente consegue observar para cada parâmetro um conjunto de barras dividido em 3 grupos, essas barras com cores diferentes, representando, então, as diferentes coletas. A barra preta, então, é a coleta 1 e a barra branca é a coleta 5. O primeiro grupo de barras equivale ao tratamento solo, o segundo ao tratamento rejeito e o terceiro ao tratamento rejeito associado ao humus. O que a gente observou de forma geral foi que não houveram diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos e que também houve uma tendência a uma queda dos parâmetros para as primeiras coletas em relação às últimas coletas. 2 pontos que foram curiosos e chamaram a atenção foi que para o carbono intercelular, a coleta 1 ela foi maior em relação à coleta 2 a 4, contudo na coleta 5 a gente teve que esse parâmetro ele foi maior até mesmo para a primeira coleta, e isso válido em todos os tratamentos. Outro ponto também interessante foi que na eficiência do uso da água, o tratamento rejeito associado a humus, ele teve um aumento em relação aos outros tratamentos na coleta 5. O que a gente consegue discutir a partir disso é que
A queda desses parâmetros ao longo do tempo é algo que já foi descrito na literatura, que pode estar associada à redução da biodisponibilidade de oxigênio, por exemplo, e outros componentes essenciais para manter esse nível mais elevado desses parâmetros. E outra coisa que a gente também consegue perceber é que a não diferença estatística entre os tratamentos pode demonstrar uma resposta robusta da aroeira pimenteira frente a essas imposições dos diferentes substratos. Com isso, a gente consegue concluir, então, que o uso da Schistoceramidifolia, que é a aroeira pimenteira, ela pode compor uma importante alternativa para a revegetação de regiões afetadas pelo rejeito de mineração, já que ela se mantém fotossinteticamente estável, como já foi citado, quando comparado ao tratamento solo, que seria a condição teoricamente ótima para esse indivíduo. Já no que tange a utilização de humus, a gente deixa então uma porta aberta para que outras proporções sejam testadas também, ou até mesmo outras espécies vegetais, já que no presente estudo a gente não observou um aumento muito significativo ou diferenças muito evidentes na utilização desse humus associado ao rejeito. Por fim, então, eu gostaria de agradecer ao PETSES UMEC, à Unifal, a CAPES, que financiou o projeto, ao CNPq, à FAPEMIG, à FAPES, à ANA, ao meu laboratório Biogen e ao Instituto que, juntamente à Unifal, estão organizando esse evento. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Flávio de Almeida Lemos, eu sou professor substituto do Departamento de Processos Inorgânicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar o trabalho Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, uma necessidade primordial. O objetivo do trabalho foi mostrar que passados 10 anos da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil ainda não conseguiu cumprir a principal meta, que seria a eliminação dos lixões até o ano de 2014. Em decorrência disso, o Senado elaborou a Lei nº 425, de 2014, estendendo esse prazo para até 31 de julho de 2021. Prazo esse meta essa que provavelmente não será cumprida, porque até o ano de 2018, 17,5% do lixo gerado no Brasil, no país, ainda era condicionado em lixões, né? Bom, esse quadro no Brasil, ele pode ser explicado, um dos pontos aí que a gente pode começar a abordar, é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que da competência dos municípios a gestão dos resíduos sólidos gerados, né? O que ocorre é que a maioria dos municípios brasileiros, o Brasil, segundo o IBGE, tem 5.570 municípios, ela não dispõe nem de recursos humanos, nem de recursos financeiros para elaborar projetos, programas, né, visando essa coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos urbanos, né? Então, isso aí já se torna um problema. Fora isso, o que se nota atualmente no país é que você não tem uma integração entre os governos federal, estaduais, municipais, o que dificulta mais ainda a implantação, né, elaboração de projetos nesta área. Bom, o quadro, quando você começa a verificar alguns números, existem números que são bons, como, por exemplo, 92,1% da população brasileira dispõe de coleta domiciliar. Porém, né, cabe ressaltar aqui que só 37,8% são coleta regular na porta da residência da pessoa, né?
E somente 38,1% dos municípios brasileiros ela dispõe de um programa de coleta seletivo, né? Então, isso explica, né, quando a gente compara, por exemplo, Brasil e Alemanha, na Alemanha, a geração de lixo per capita ela é de 630 quilos habitante ano, com uma reciclagem de 48%, enquanto no Brasil esse número é 378 quilos ano por habitante, com um índice de reciclagem de 3%. Ou seja, o Brasil gera menos resíduos sólidos e recicla menos resíduos, né? Uma quantidade muito menor, né, de reciclagem. Bom, veja, e se a gente pegar como um estudo de caso aqui a cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro, né, onde eu resido. O programa, né, a cidade ela dispõe de um programa de coleta seletiva, está à disposição lá no site da Conlurb, que é a empresa urbana que faz a coleta, né? E é um programa que abrange um número significativo de bairros da cidade, que tem uma abrangência, ela abrange uma área geográfica relativamente grande, né? Porém, somente 1,16% do resíduo é coletado de forma seletiva. Isso acarreta em quê? Acarreta que a gente tem 2 estações de triagem, uma em Bangu, outra em Irajá, que trabalham de forma ociosa, né? Por quê? Porque você coleta pouco, vai processar pouco também, né? Então, é uma situação preocupante, porque você vê claramente que não é feita uma coleta eficiente dos resíduos sólidos, basta você dar uma volta na cidade, basta ter uma chuva forte para você ver uma série de resíduos sólidos sendo arrastados por águas, né, por causa de bueiros, essas coisas todas, e que reflete na saúde das pessoas, né? E você tem o centro de triagem ocioso. Por quê? Porque a coleta ela só acontece uma vez por semana, né? Então, no meu caso aqui é quinta-feira. Então, eu tenho que acumular o lixo que é reciclável na minha casa para que na quinta-feira eu coloque para o caminhão levar esse lixo, né? Então, o que ocorre? Se não há uma divulgação, né, por parte da prefeitura, né, se não existem programas de incentivo, a população dificilmente vai aderir voluntariamente a um programa desse, né? Então, esse quadro que a gente tem no país, ele é realmente preocupante, porque você nota claramente, né, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela não está sendo aplicada e não vê uma mobilização nem por parte dos governos, né, nem por parte da iniciativa privada, nem da população de uma forma geral, para que tente solucionar esse problema, né? E a conclusão é que só uma ação integrada de todos esses segmentos da sociedade vai fazer com que esses índices possam ser melhorados, né? Eu agradeço a atenção de todos, tá? E deixo os meus contatos caso queiram entrar em contato com a gente. Um abraço. Olá, eu sou Caísa Freitas, da UFRJ, sou mestranda no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade e apresento o trabalho Avaliação dos Agrupamentos de Madeira na Dinâmica de Retenção de Substratos em Riachos Impactados por Sedimento Fino, no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Em meados da década de 70, pesquisadores, principalmente os ecólogos e geomorfólogos, começaram a estudar as contribuições de elementos naturais, como matacões e madeiras, no processo de restauração de riachos degradados. A utilização desses materiais, principalmente das madeiras, eram bem vistas devido a evitar o excesso de alterações ao meio ambiente
e o uso de materiais exóticos, utilizando assim a madeira que já era naturalmente fornecida para os riachos através da mata ciliar. Esse fornecimento da madeira para os riachos podem vir a formar o que nós chamamos de agrupamentos de madeira. As características desses agrupamentos, junto com as características do riacho, pode vir ocasionar uma série de alterações, como a retenção de outros substratos, como outras madeiras, matéria orgânica particular e sedimentos, também podendo vir a alterar a geomorfologia daquele trecho e o seu funcionamento biótico através da criação de microhábitats. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo avaliar como as características dos agrupamentos de madeira podem alterar a retenção de biomassa e matéria orgânica em riachos de altitude com diferentes condições ambientais. Para a realização desse trabalho, foram avaliados 11 agrupamentos de madeiras em 3 trechos de riacho com diferentes graus de impacto, sendo ele degradado A, degradado B e natural. Primeiramente, foi realizada uma caracterização do trecho de estudo, quanto à sua vazão, as características do solo superficial das matas ciliar e também a sua formação de zonas de inundação. Em seguida, foi feita a avaliação das características da madeira, como a sua composição, se eram formadas por uma única madeira ou por mais de uma madeira, as suas dimensões e também a sua posição dentro do riacho. E em seguida foi feita a avaliação da biomassa e da matéria orgânica retida nas áreas de retenção formadas a montante desses agrupamentos. Com os dados coletados, foi possível observar que há uma diferença significativa no comprimento das madeiras entre o trecho degradado A para os trechos degradado B e natural. Essa diferença pode ocorrer principalmente devido às características da mata ciliar, onde devido a esse trecho DEG A ser mais impactado, ele teve esse impacto de assoreamento por sedimento fino também estendido para suas margens, tendo perda da sua mata ciliar, que está em um processo de regeneração. Sendo assim, ele apresenta mata ciliar com as árvores mais espaçadas entre elas e de um menor porte. E como as características iniciais dos agrupamentos de madeira são moldadas principalmente pelos seus locais de fornecimento, nesse caso da mata ciliar, essas características da mata alteram também as características dos agrupamentos. Já os trechos DEG B e natural, eles possuem mata ciliar mais preservada, com árvores mais altas, podendo assim justificar os seus comprimentos, de agrupamentos de madeiras maiores. Quanto à retenção de biomassa pelos agrupamentos de madeira, também foi possível observar uma diferença significativa do trecho DEG A para os demais, onde DEG A ele reteve menor quantidade de biomassa. Isso pode estar ocasionado a diversos fatores, como o dossel mais aberto encontrado nesse trecho, o solo marginal mais exposto, tendo menos quantidade de serrapilheira para ser carreado e retido nesse trecho, a formação de agrupamentos mais simples, formados por um único fragmento de madeira, de composição menos robusta, sendo assim também retém menor quantidade de material, e também composições da madeira dentro do leito sem muito contato com o fundo do riacho. Em relação à matéria orgânica fina retida nessas áreas de retenção formada pelos agrupamentos, foi observada uma diferença significativa do trecho degradado B para os demais trechos. Isso pode ter ocorrido devido às características principalmente do trecho de estudo, aonde o trecho degradado B ele é mais inclinado e ele também possui menos áreas de inundações e maior média de vazão. Essas características contribuem para um maior carreamento, para um maior lixiviamento dessas partículas finas. Sendo assim, foi possível concluir que as características dos agrupamentos de madeira, juntamente com as características do trecho do riacho
influenciam na função de retenção de biomassa e matéria orgânica fina, podendo contribuir para o processo de restauração natural, permitindo a retenção de diferentes substratos em diferentes trechos, podendo ocasionar a formação de microhabitats. Gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento a toda a equipe e organização do Congresso Nacional de Meio Ambiente por ter feito esse evento online, permitindo que nós nos conectássemos nesse momento de pandemia. Gostaria de agradecer aqui também a toda a equipe que me apoiou para o desenvolvimento desse trabalho. A Limnologia UFRJ, a Vale por todo o financiamento e apoio, assim como o ICMBio e o IBAMA.